Em cerimônia repleta de afagos, Lula e Tarcísio de Freitas confirmam parceria bilionária para túnel submerso entre Santos e Guarujá. Tribunal Superior Eleitoral anuncia grupo para rastrear quem atenta contra a democracia. Supremo Tribunal Federal decide que separação de bens em casamentos de pessoas com mais de 70 anos não é mais obrigatória. Rio de Janeiro proíbe o uso de celulares em escolas da rede municipal até na hora do recreio. O Brasil News, da Rede Brasil, está começando. Nos 132 anos do Porto de Santos, o presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmaram parceria de 5,8 bilhões de reais para as obras do túnel submerso entre Santos e Guarujá. O projeto é esperado há quase 100 anos. O túnel terá 860 metros e a previsão é que a travessia dure menos de 2 minutos. Atualmente, o tempo chega a 1 hora pela estrada e pode variar de 20 minutos a 2 horas pelas balsas. Estimada em aproximadamente 5,8 bilhões de reais, a obra será custeada com recursos dos orçamentos da União e do Estado de São Paulo. O que nós queremos provar é que se o Estado for responsável, o Estado vai fazer as coisas que tem que ser feitas. Esse túnel é necessário. E esse túnel ele fica muito caro, seja para São Paulo, seja para o governo federal, de fazer sozinho. Então, com muita humildade, São Paulo já tinha um projeto, o meio ambiente já tinha aprovado. Então a gente não poderia ficar com a ideia de que o governo federal deveria fazer e São Paulo fica fora. Não, humildemente. Eu falei para o Rui Costa, falei para o ministro, traga o Tarcísio aqui, que nós vamos fazer uma parceria para fazer conjuntamente esse nosso querido Eurotúnel. Tarcísio de Freitas é aliado de Bolsonaro, que o apoiou durante a candidatura. O presidente Lula, então, demonstrou que isso não é um problema para ele e disse ao governador que ele terá da presidência tudo o que for necessário. E nunca em nenhum momento de 8 anos de presidência eu tratei São Paulo diferente porque ele não pertencia ao meu partido. E quero te dizer, Tarcísio, você terá da presidência da República tudo aquilo que for necessário, porque eu não estou beneficiando o governador, eu estou beneficiando o estado mais importante da federação, com 42 milhões de habitantes. Tarcísio exaltou a parceria com o governo federal e afirmou que não será a única. Uma parceria que vai representar 50% de investimento do Estado com 50% do governo federal. Uma parceria que vai deixar sua marca aqui na Baixada Santista. Só que, tão importante quanto o túnel Santos-Guarujá, e às vezes a gente não fala ou não ressalta, são as outras parcerias que nós estamos construindo. A parceria para resolver outro problema histórico da Baixada. A parceria para as obras da perimetral. Entre os benefícios previstos com o túnel estão a redução da poluição ambiental, segurança às pessoas que cruzam o canal do porto diariamente e melhor desempenho das operações portuárias. Bom, além do túnel que chamou a atenção do nosso comentarista, Ney Gonçalves Dias, foi realmente a troca de elogios entre Lula e Tarcísio de Freitas. Acontece o seguinte, o presidente Lula fez um cálculo político e conseguiu fazer barba, bigode e cabelo politicamente no encontro. Se aproximou mais de Tarcísio, elogiou Tarcísio, colocou um tapete vermelho para o governador de São Paulo, num estado que tem o maior colégio eleitoral do país, cujas eleições que se aproximam agora deste 24 são muito importantes e têm repercussão internacional, e ele dá um caráter político ao encontro. É claro que o governador de São Paulo ficou mais tímido com relação a toda a recepção e o apoio do presidente Lula. Mas ressaltou o seguinte, de maneira discreta, que o encontro com o presidente Lula e o acordo feito com o governo, ou seja,
São Paulo entra com 50% do custo do túnel de 1,8 km. E o governo federal entra com a outra metade, 50%. Tarcísio fez questão de dizer que este e, evidentemente, outros atos e outros encontros entre São Paulo e Brasília vão ser registrados como encontros civilizatórios na história do Brasil. Pois bem, não se falou ainda de projetos, não se falou ainda de licitações, o que é razoavelmente, não é muito normal, porque geralmente quando você aprova um projeto dessa magnitude, você parte de um projeto já elaborado. Mas na realidade, o que se decidiu foi um embate de anos. Quem faz o túnel Santos-Guarujá? Quem orça com o custo O governo federal pensou inicialmente em fazer sozinho. O governador de São Paulo pensou em fazer sozinho, mas tinha um problema de arranjar um acordo público-privado. Na realidade, se teve um encontro político de interesses. Ou seja, São Paulo entra com 50%, Brasília entra com 50%, tudo pacificado e o túnel vai ser realizado. O deputado federal e ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, vai prestar depoimento na Polícia Federal em 27 de fevereiro. Ele é um dos suspeitos de usar a agência para investigações ilegais. O depoimento vai acontecer um mês depois do deputado federal ter a visita da polícia em sua casa em 25 de janeiro. 4 dias depois, a operação também passou a investigar Carlos Bolsonaro, que encontrou mensagem dos assessores do filho número 2 do ex-presidente, dizendo a Ramagem que precisava de ajuda com inquéritos contra seu pai e seus irmãos. Alexandre Ramagem foi diretor da ABIN durante o governo Bolsonaro e está sendo investigado sobre uma suposta espionagem ilegal feita pela agência. E por isso vai precisar comparecer na sede da Polícia Federal em Brasília. Outros aliados de Bolsonaro na ABIN também estão sendo investigados, como o general Heleno, que vai depor na próxima terça-feira. Ele foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional também durante o governo do ex-presidente. Na época, a agência era subordinada à sua pasta. Segundo fontes da Polícia Federal, existem indicativos no inquérito, ainda em sigilo, que demonstrariam que o general Heleno tinha ciência e alimentava supostas espionagens ilegais, além de ter conhecimento de quem eram os destinatários dos produtos e relatórios produzidos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou para condenar mais 12 acusados pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Relator do caso, o magistrado propôs penas que variam de 12 a 17 anos de prisão. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou para condenar mais 12 réus pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas e destruídas. Relator do caso, Moraes, propôs penas de 12 a 17 anos de prisão para os réus. As denúncias oferecidas pela Procuradoria-Geral da República são julgadas de forma individual no plenário virtual do Supremo. Os ministros podem inserir seus votos no sistema eletrônico até o dia 9 de fevereiro. As defesas pediram à Suprema Corte que rejeite as acusações da PGR e absolva os réus por falta de provas. A maioria dos ministros entendeu que houve uma clara intenção por parte de uma multidão de tomada ilícita de poder, com o uso de meios violentos para derrubar um governo democraticamente eleito. Os magistrados também afirmaram que os ataques configuraram o chamado crime de multidão, quando um grupo comete uma série de crimes, sendo que um influencia a conduta do outro, num efeito manada. Com isso, todos precisam responder pelos resultados dos crimes. A Suprema Corte já condenou 30 acusados pela PGR, com penas que vão de 3 a 17 anos. A maioria foi condenada por 5 crimes, como golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação armada.
E o ministro Alexandre de Moraes anunciou nesta quinta-feira, durante a abertura do ano judiciário eleitoral, um grupo de trabalho para rastrear ataques contra a democracia, junto ao Ministério da Justiça. Segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, o grupo de trabalho é para aprimorar o que já vem sendo feito em relação à democracia no país. O Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Justiça e Segurança Pública estão constituindo um grupo, e não é um grupo só de estudo e de trabalho, é um grupo de execução, com membros do Tribunal Superior Eleitoral e da Polícia Federal, para que nós possamos aprimorar o que já vem sendo feito, aprimorar no sentido do rastreamento daqueles que atentam contra a democracia, que atentam contra a livre vontade dos eleitores, disseminando discurso de ódio, discursos antidemocráticos. Moraes concluiu dizendo que, em março, vai chamar todos os presidentes dos tribunais regionais e eleitorais. Para que os tribunais regionais e eleitorais também colaborem, nós possamos avançar no sentido da prevenção e da repressão contra esses criminosos que atentam contra a democracia. E a seguir, o Supremo Tribunal Federal decide que pessoas acima dos 70 anos podem se casar com partilha de bens. Sem dancinhas na sala de aula. Rio de Janeiro proíbe o uso de celulares em escolas da rede municipal de ensino. O Brasil News vai para o intervalo rapidinho. Fique com a gente.